Você já trabalhou o mês inteiro, olhou o saldo da conta no fim e pensou, mas cadê o dinheiro que eu ganhei? Se já pensou, senta aqui comigo. Essa história é sua também. E ela é bem velhinha, tem mais de 4.000 anos. A cena acontece na Babilônia, a cidade mais rica que o mundo já tinha visto até então. Muralhas gigantes. O palácio do rei subindo até o céu. Os jardins suspensos, regados dia e noite por filas e mais filas de carregadores de água. Ouro para todo lado. E, bem no meio de tanta riqueza, um homem sentado num muro baixo, sem fazer nada. O nome dele era Bansir. Fabricante de carruagens. Um dos melhores da cidade, diga-se de passagem. Homem forte, braço grosso, mão calejada. Daqueles que a gente olha e pensa, esse aí trabalha. Naquela manhã, porém, ele não estava trabalhando. Do outro lado do pátio, a carruagem encomendada esperava, quase pronta. Faltava pouco. Um acabamento aqui, o couro esticado ali. Bastava terminar para receber do cliente rico. E a despensa lá dentro de casa estava quase vazia. A esposa já tinha aparecido na porta umas 2 vezes, com aquele olhar que todo homem casado entende sem precisar de tradução. Mesmo assim, Bansir continuou sentado. O sol batendo na cabeça, o suor escorrendo, e ele ali, parado, remoendo uma pergunta que não saía do peito. Foi quando chegou o Kobi. Kobi era músico. Tocava lira melhor que ninguém na Babilônia. Amigo de Bansir desde criança, dos que estudaram juntos, aprontaram juntos e envelheceram juntos. Chegou sorrindo, com aquela conversa boa de quem já vem pedindo antes de falar. E pediu mesmo, 2 trocados emprestados. Só até a festa dos nobres, à noite. Devolvia depois. Bansir respondeu com uma frase que dói de tão honesta. Disse mais ou menos assim: se eu tivesse esse dinheiro, meu amigo, eu não emprestaria nem para você. Porque não seria só um empréstimo. Seria tudo o que eu tenho no mundo. Kobi ficou branco. Como assim? Você, o melhor carroceiro da cidade, sem um centavo no bolso e com serviço parado na oficina? Aí Bansir contou o motivo. Ele tinha sonhado. No sonho, era um homem de posses. Uma bolsa pesada pendurada no cinto. Moedas de prata para comprar presente para a esposa. Moedas de ouro guardadas, que davam aquela paz de quem olha para o futuro e não sente aperto no peito. E no sonho a mulher dele aparecia sorrindo. Sem ruga de preocupação no rosto. Do jeitinho que era quando os dois se casaram. Daí ele acordou. Acordou e lembrou que não tinha nada. E foi isso que o deixou sentado no muro, olhando pro chão. Não foi a preguiça. Foi a revolta. Porque, vamos combinar, tem coisa que só machuca depois que a gente vê como poderia ter sido. Os dois começaram a conversar, e a conversa foi ficando séria. Bansir olhou pro amigo e disse: nós dois estamos no mesmo barco. Estudamos juntos, trabalhamos a vida inteira, ganhamos muito dinheiro ao longo dos anos. Muito mesmo. Só que ele passou pela nossa mão e foi embora. Moramos na cidade mais rica do planeta e não temos um níquel guardado. E completou com a pergunta que arrepia: e os nossos filhos? Vão repetir tudo isso? Vão viver a vida inteira no meio do ouro dos outros, comendo mingau e leite azedo, achando que é assim mesmo, que nasceu pobre morre pobre. Nesse momento passou pela rua a fila dos carregadores de água. Homens seminus, curvados, cada um com odre pesado nas costas, subindo do rio rumo aos jardins do rei. Dia após dia. Ano após ano. Cama de palha, comida ruim, nenhuma esperança de mudar. Kobi olhou aquilo e falou baixinho: coitados. E Bansir devolveu a verdade na cara do amigo: coitados, sim. Mas repara bem, a gente não está tão longe deles quanto pensa. A diferença é que a gente se acha livre. Trabalho, trabalho, trabalho. E chegando a lugar nenhum. Foi quando bateu a ideia. Kobi lembrou que tinha cruzado naquele mesmo dia com um velho conhecido dos dois, Arcad. O homem mais rico da Babilônia. Tão rico que o próprio rei chamava ele para pedir conselho sobre o tesouro do reino. E olha o detalhe bonito, Arcad tinha acenado pro Kobi no meio da rua. Sorriu. Cumprimentou o músico pobre na frente de todo mundo, sem desprezo nenhum. Bansir, meio brincando, disse que se encontrasse Arcad numa noite escura era capaz de enfiar a mão na bolsa dele. Kobi cortou na hora. E aqui vem a primeira lição de verdade dessa história. Ele disse:
A riqueza de um homem não está na bolsa que ele carrega. Bolsa cheia esvazia rápido. O que sustenta o Arcad é a renda. É o dinheiro que continua entrando, mesmo quando ele está gastando. E Bansir sentiu o chão mexer debaixo dos pés. Renda. Era isso. Ele falou: eu quero um dinheiro entrando na minha bolsa, esteja eu trabalhando na oficina, sentado neste muro ou viajando para bem longe daqui. E os dois decidiram ali mesmo: vamos procurar o Arcad. Vamos perguntar como se faz. Mas antes de sair, Kobe parou. E disse a frase que, para mim, é o coração inteiro dessa história. Ele falou: agora eu entendi por que nunca tivemos ouro. Nós nunca procuramos ouro. Você passou a vida estudando como fazer a carruagem mais forte da Babilônia. E conseguiu. Eu passei a vida estudando como tocar a lira melhor que qualquer um. E consegui também. Naquilo em que a gente colocou o melhor esforço, a gente teve sucesso. Só que dinheiro nunca esteve nessa lista. Pensa nisso com carinho, porque essa é a virada. Não faltou esforço aos dois. Não faltou talento, nem caráter, nem disposição. Faltou estudar aquele assunto específico. Eles se tornaram mestres no ofício e continuaram analfabetos em dinheiro. E acharam, durante décadas, que trabalhar duro bastava. Não basta. Nunca bastou. A gente aprende a fazer o trabalho. Quase ninguém para aprender o que fazer com o que o trabalho traz. E teve mais uma coisa, que talvez seja a parte mais bonita. Bansir não quis guardar aquilo só para ele. Ele propôs: vamos chamar os outros amigos de infância, aqueles que também não deram muita sorte, e vamos levar todos junto para ouvir o Arcad. Kobe riu e disse: é por isso que você tem tantos amigos, Bansir. Você está sempre pensando nos outros. E os dois saíram naquele mesmo dia. Não na semana que vem. Não depois que as coisas melhorassem. Naquele dia. Agora eu deixo com você a mesma pergunta que tirou o Bansir do muro. Você já é bom no que faz. Já provou isso. Mas quanto tempo, de verdade, você já dedicou para aprender a cuidar do dinheiro que o seu trabalho produz? Pensa nisso. E, se a resposta for pouco, talvez o teu dia de descer do muro seja hoje.